2. Você está falando sobre Atos 2, né? É. Por que você diz que nenhuma igreja hoje está aí como o exemplo que era a igreja de Atos 2, já que você disse que deu uma estudada em Atos 2? Eu dei uma estudada ali a partir daquele capítulo 2, a partir do 40 e diante. Uhum. Então o que acontece? O povo hoje fala da igreja. Tá, tudo bem. Mas se você for olhar, não era a igreja, não era a pessoa que ia para a igreja, era o contrário, era a igreja que ia na pessoa. Era o contrário. Que estranho isso, né? Porque hoje em dia você está vendo a igreja. Olha só que coisa. Ó, não sou eu que estou falando, vocês estão acostumados a ver eu falando esse tipo de coisa. Olha o que o irmão está falando. Não é que a pessoa ia para a igreja, era a igreja que ia na pessoa. Aí o irmão me lembrou agora, sabe do quê? Quando Jesus enviou os 12, depois enviou os 70, era a igreja indo alcançar o mundo, não para ganhar o mundo e trazer para dentro e ficar ali com o mundo, não, mas eles iam e fazer discípulos, ou seja, multiplicação pela pregação do evangelho genuíno, ou seja, igual o irmão falou, a igreja indo e levando a igreja até onde é necessário que a igreja esteja. Não é a igreja falar assim, ô irmão Luiz, vamos lá no meu culto, porque lá no meu culto o pastor prega a Bíblia, vai ter uma palavra para o irmão. Jesus falou isso? Não. Falou assim, ó, vai lá e chama todo mundo para vir aqui e fala assim, ó, espera aí pessoal, eu sou Jesus, vem aqui, reúne todo mundo aqui. Vai pro mundo e depois manda todo mundo vir para cá. A gente vai construir um templo bonito aqui pra caramba, grandão, e vai ficar todo mundo reunido aqui, louvando a mim. É isso que ele falou? Não. Então por que o irmão está dizendo que as igrejas não estão igual a Atos 2? Por exemplo, a minha esposa morreu tem 1 ano e 7 meses. Eu só não recebi nenhuma visita, nem da minha igreja, nem de ninguém para ir lá e falar assim, irmão, vamos orar. Irmão, vem cá, vamos ler a Bíblia. Não precisa falar o nome da igreja, mas você é de alguma congregação evangélica há quanto tempo? Eu sou de uma assembleia aqui perto de casa Assembleia? há 5 anos. 5 anos, tá. 4, 5 anos, mais ou menos. Aí a esposa do irmão faleceu. Isso. E não recebeu nenhuma visita. De ninguém. De ninguém. Aí Tudo bom, a gente vai lá em Atos 2, a gente vê falando assim, cuida das viúvas, que isso vai servir para os vivos também, dos Ué, idosos. mas mas aí você sabe que o feminismo é uma praga e ele colocou só a mulher como coitadinha. Aí quer dizer que o homem que sofre, ele tem que sofrer, tem que se lascar. Aí o viúvo, ele tem que se virar e tem que comer nada ou tem que beber nada porque ele é homem. Ele não pode ter uma assistência, não pode ter uma ajuda, não pode... Aí ele é homem, aí quer dizer, os irmãos não se dizem cristãos, mas faz uma visita, não dá uma assistência, ninguém vai lá com o irmão junto para abençoar o irmão. Eu não estou dizendo de dar comida, dar dinheiro, é estar junto. Porque, qualquer coisa eu estou aqui, né? E isso, a igreja que você frequenta não fez isso? Não, nem igreja nenhuma. Eu só recebi uma oração porque eu pedi aos irmãos lá de uma igreja que tem lá na Praça do Hugo, que eles foram visitar a menina perto de casa, e eu estava fazendo aniversário, no dia 4 desse mês, pedi eles para orar por mim. Mas, ninguém falou na minha casa, ninguém sabe o que é ninguém. De igreja, tem várias igrejas que eu visitava, muito pelo contrário, dessas igrejas que eu visitava, quando os irmãos me encontravam, sabe que o irmão voltou para beber, sabe que o irmão voltou para isso, voltou para aquilo, o irmão largou Jesus, mas ninguém disse, vou lá te fazer uma visita. Irmão, é fácil julgar, né, irmão? Não, eu vou lá orar lá com o irmão. Irmão, a situação não está por quê, irmão? O irmão largou Jesus. O irmão único que acrescenta na tua casa tem que fazer a obra. E o que é a obra? Bom, lá em Atos 2 está explicando bem o que é a obra. É viver na união, no partir do pão, na oração. A obra de Deus é simplesmente crer em Jesus que foi enviado por Deus. E as pessoas inventam vários outros nomes em cima disso por causa da falta de cultura bíblica do povo que não conhece. E aí, em nome dessa pseudo-obra de Deus, eles pedem dinheiro para construir um monte de coisa. Pede para você, por exemplo, poderia ser usado, não é exatamente esse o intuito, mas uma oferta, um dízimo, poderia ser usado para comprar cestas básicas, mas quando tem alguém com a dificuldade, entre aspas, eles pedem para você levar a campanha do quilo, eles ao invés de pegar do caixa da igreja, que esse seria o certo, e pegar e comprar as coisas, entendeu? Se olhar em Atos, tem isso aí. Por exemplo, Paulo, ele falava, quando eu chegar aí, antes de eu chegar, se vocês quiserem me abençoar, vocês façam a recolha da oferta antes
de eu chegar, para me entregar depois. Por quê? Fica constrangedor, parece que eu estou indo para ir para pegar dinheiro de vocês, e não é essa a intenção. Não. O evangelho verdadeiro não é esse. Então, e outra coisa, ele fala, eu faço o meu trabalho para poder sobreviver. Eu não dependo de ficar pedindo nada para a igreja nenhuma. Só que hoje o julgamento é exatamente esse, só que a igreja é a primeira que faz o errado. Ela pede. Jesus mandou pedir. Eu falei assim, ide por todo mundo pedir um quilo de arroz porque eu preciso fazer a campanha do quilo. Ele falou isso? Não. Ele não falou isso, meu irmão. Então, como o irmão falou assim, hoje, irmão, tá difícil você encontrar uma igreja igual ali de Atos 2. Eu nem vou falar da questão de línguas estranhas, porque tudo errado, o pessoal entende errado. União, porque as pessoas acham assim, irmão, tem que ter comunhão. Comunhão, o irmão está lá tomando ceia, o irmão está em todos os cultos. Então, mas ninguém olha a comunhão, como por exemplo, a gente está aqui, tem comunhão, estamos falando de Cristo. É isso aí. Mas isso é igreja. Entendeu? Você acha que ele não está aqui, não? Não é? Isso é igreja, meu irmão. Agora, isso é igreja. A pessoa acha que para você estar em comunhão com os irmãos, você tem que estar no culto todo dia. Não. Você tem que estar tomando ceia. Olha, eu vou... Você tem que estar abençoando a igreja. Você tem, não. Isso é Abençoar um espírito de mentira que está no mundo aí, ó. Isso aí. Satânico. Espírito de mentiras que desceram à terra para enganar as nações inteirinhas, né, irmão? Inclusive, a primeira nação que está enganando é a nação crente. A primeira nação enganada é a nação crente. A nação que está longe da presença de Deus é a que está dizendo que está na presença de Deus. Está sendo enganada. E estão dando glória a Deus. Eles estão dando glória a Deus achando que estão fazendo a vontade de Deus. Só que não tem nada a ver com Jesus. Aí, por exemplo, ontem eu tive no hospital. Tinha gente cristã lá dentro, tinha gente cristã sendo atendida, inclusive com camisa de Jesus. E eu perguntei lá para os profissionais, né, daquele hospital ali, né, era um posto de saúde. E aí, eu perguntei, vem gente cristã aqui para orar pelos doentes? Vem gente cristã aqui para poder fazer a obra de Deus, evangelizar, fazer o que deveria fazer, o que a igreja deveria fazer? Aí a cara deles para mim foi assim, ó. Eu falei, pois é, a igreja deveria estar fazendo isso. E por que a igreja não está fazendo isso? E ela fica lá dentro convidando os outros para vir. Aí é muito fácil. E ninguém, na verdade, está fazendo a vontade de Jesus como ele mandou, não está. Aí você chega nos hospitais, inclusive está cheio de crente doente. Eu não estou dizendo que crente não pode ficar doente, porque também fica. Claro. Você entendeu? Mas se essa gente toda que diz, meu irmão, que tem o Espírito Santo, estivesse fazendo a vontade do Espírito Santo, tinha muito menos gente doente na rua, tinha muito menos pessoas passando dificuldade. Dentro das igrejas, inclusive, porque muitas das vezes, você sabia que tem irmãos que dentro de muitas igrejas, eles passam dificuldade, só que eles têm vergonha de falar, e como na igreja se acostumou a mostrar as coisas para os outros, você tem que mostrar uma boa condição. Se você disser que você está passando dificuldade, está sem 1 quilo de arroz dentro da igreja, muitas das vezes você vai ser tido como um preguiçoso, porque você é homem, você ainda está na idade que pode trabalhar, Ninguém vai querer saber de como chegou naquela parte ali. Eles vão querer saber e te julgar. Querer saber de julgar você. Então, voltando ao assunto de Atos 2 que o irmão falou, essa conclusão que o irmão tem que hoje, né? Nenhuma igreja está igual à igreja de Atos 2 lá, justamente é porque hoje não se está observando o que diz a palavra de Deus. Os que se dizem irmãos não estão... O irmão falou que eu fui dar... Só o que o irmão falou já acaba com meio mundo de crente. Porque o irmão falou, fez o quê? Para estudar. O irmão deu uma estudada na igreja de Atos 2. Pergunta quem está fazendo isso hoje. Estava vendo uma pregação do pastor que ele falou assim, gente, dentro da minha casa tem filhos evangélicos, esposa evangélica, e o único que lê a Bíblia sou eu. E aí? Ele Jesus. E aí? Ele falou, fica no telefone. Você acha que isso é só na casa dele? Com certeza não. Com certeza não. Está espalhado. Assim, é muito fácil, meu irmão, falar de Jesus. É muito fácil cantar sobre Jesus. Só que hoje, a maior parte dos crentes, que eu falo crente porque crente não é cristão, tá? A maior parte dos crentes, irmão, tá exatamente desse jeito que o irmão falou, que é o quê? Às vezes tem 5, 6 ali, dentro de uma casa,
Mas umzinho só é o que está fazendo o que deveria fazer. É como a gente chama de burro de carga, para todo mundo ali. Ele tem Isso. que todo mundo. E é o que acontece? Eles ficam sendo abençoados por causa desse. Isso aí, irmão. É exatamente isso aí, irmão. Ainda bem que o irmão que está falando não sou eu. Entendeu? Porque esse burro de carga que o irmão está falando, chega uma hora que ele cansa. Ele cansa, ele se aborrece, entendeu? Ele é humano como todo mundo. Exatamente. E chega uma hora que, se ele não tiver muito firmado em Deus, ele vai saber, não quer saber de mais nada. Acontece. É humano. É carne, é humano, é fraco também. Mas por quê? Fizeram assim com ele o tempo todo. Sobrecarregaram o tempo todo, sobrecarregaram e sempre sugando, sempre e nunca tá bom, e sempre o culpado é você. É engraçado que é você que faz, você que se esmera para poder as coisas darem certo, e no mundo espiritual você luta, ora, e no final das contas você tá errado. Você é o cara que, entendeu? Que deveria ser melhor do que você. Nossa, Jesus Cristo só tem um. Só tem um Jesus. A gente se esforça. Ele fala assim, sede santos como eu sou santo. Beleza. A gente se esforça para parecer como ele. Se você quer ser um cristão verdadeiro. Mas numa casa onde todos se aproveitam, inclusive do mundo espiritual que uma pessoa só gera, o que você acha que vai acontecer com aquela pessoa só? Ou ela vai morrer, ou vai ficar uma bagunça, ou quando Cristo voltar, fica todo mundo condenado e aquela pessoa é salva. Por quê? Porque era a única pessoa que estava fazendo a vontade de Deus, era de verdade. E outra coisa, quando está escrito na palavra, não pense que eu vim trazer a paz, não pense que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Eu vim jogar filho contra pai, entendeu? Genro contra nora, e jogar a casa inteira um contra o outro. Por que isso? Ele falou assim, porque um vai querer fazer a vontade de Deus e o outro não. Na verdade, um vai ter tido assim, uma genuína conversão e o outro não. Aí vem aquela parte que explica assim, e estarão dois no campo, e um será levado e o outro será deixado. E estarão dois na cama, e um será levado, e estarão dois no telhado, e um será levado. Por quê? Porque aquele e o outro, ou aqueles outros, não quiseram fazer a vontade de Deus. E aí, aqueles que não quiserem fazer a vontade de Deus, passa a vida inteira apontando o dedo para você, e que você tem que ser melhor, porque você tem que suportar, porque você não é igual Jesus, porque se você se diz cristão, você se acha melhor que todo mundo, que você está pensando que você é quem. Eles passam, meu irmão, aquela roupa da santidade. Meu irmão, eles passam o tempo inteiro julgando você, sobrecarregando, atirando pedra, tudo que você fala tá errado, tudo que você fala não tem nada a ver com Jesus, que Jesus não se comportaria assim, Jesus ia perdoar. Quer dizer, eles faltam, desculpa a expressão, mas eu tenho que falar, eles faltam fazer cocô na sua boca, você tem que ficar com a boca aberta, dizer muito obrigado, e se você reclamar, aí você tá errado. Não pode, entendeu? Você tá errado e mesmo assim você tá errado também. Quer dizer, eles estão certos não fazendo a vontade de Deus. Você está errado se você tentar e procurar fazer a vontade de Deus. Se você cobrar e se você abrir a boca, meu irmão, para dizer que precisa ser feita a vontade de Deus e que as pessoas precisam se converter, precisam praticar e fazer a vontade de Deus, você vai ser mais julgado do que o próprio Judas que foi solto do lado de Jesus. Judas não, foi o Barrabás, foi o Barrabás. Você vai ser mais julgado, até Barrabás for solto, você não vai ser. Você vai ser condenado. Não, mas Aí eu fiquei olhando, eu comecei a ler algumas partes e falei, poxa, aqui eu fiz assim uma ilustração, o Thiago veio aqui nessa rua tal. Não ganhou muito não, mas ganhou umas 5 almas. Mas ele não largou. Ele veio aqui dias e dias, enviou pessoas que trabalhavam. Deu andamento no trabalho, né? Deu esse andamento, deu essa vida. Deu essa vida. E vamos supor que João foi em outra rua, chegou lá, eu comecei a trazer suposições, né? Comecei a trazer suposições dentro de Atos 2, por que a igreja crescia? Porque hoje a gente não vê a igreja crescer. Bom dia, senhor. Depois diz que quando o cara tem vontade de ter uma carreta, ele tem, né? Dentro da sua proporção. Rapaz, a gente só não fabrica dinheiro que a impressora tá ruim. Não é? Mas vou te falar,
O brasileiro ele tinha que ser estudado, porque ele é capaz de coisas que as pessoas não... Ele realiza seu sonho de qualquer forma. Ué, a gente tá aí pra Pensa tentar. na utilidade que eu trouxe. Ah, poxa vida, pra que eu preciso de um carro, né? No bairro, isso aí é a solução. Alô? Aí eu olhando, eu falei, olha só, aqui diz que todos viviam unidos no partir do pão, na oração, e crescia aqueles que Deus havia de salvar. Mas por quê? Porque havia união primeiro entre os apóstolos, claro que eles eram postando cerimônia, de vez em quando eles... Você entende por que estava escrito que eles permaneciam unânimes no partir do pão e no templo? Por quê? Porque fora eles faziam o trabalho que tinham que fazer. Então o povo de fora tinha que ver esse trabalho. Só que aí os de dentro não estão fazendo. Não. Então a comunhão que tem é falsa, meu irmão. A comunhão que tem não é verdadeira, não é de Jesus. Eu afirmo isso pela palavra de Deus. Não, mas tem A comunhão que tem é para você comer pizza. Para você tomar um refrigerante, para você ir lá. Vai o irmão depender todo domingo de quando o irmão sair, para ver se alguém vai ficar pagando açaí, pagando lanche para você depois do culto. Vai? Mas então quer dizer que a comunhão tem um limite, né? Esse tipo de comunhão tem limite. A comunhão no partir do pão, né? Espiritualmente também falando, é isso aqui, ó. É tá junto, tá com... E aí, meu irmão? Tudo bem? Olha, não tenho dinheiro para te dar, mas a gente possa orar aqui para Deus estar abençoando você, para Deus estar dando uma bênção para que você não passe a dificuldade. Conta comigo, tamo junto. Se precisar na sua casa lá para ajudar para arrumar um quintal, fazer alguma coisa, a gente vai. Eu não tenho dinheiro não, mas eu posso ser a ajuda que você precisa. Essa deveria ser a igreja. Uhum. Só que hoje, entendeu? Até isso é feito de uma forma de interesse. Não que eu seja melhor que esse ser humano, que eu não tenho minhas falhas, meus erros. Eu costumo dizer assim, ó, sou um dos maiores pecadores da terra. Não diz que eu sou um cara bonzinho, não. Porque quando a gente se acha o bonzinho, a gente está pecando. Então tem que dizer, não. Jesus falou, só há um bom que é Deus. Isso. Mas olha, eu tenho essa preocupação de estar sempre ajudando os outros. Rapaz, tem vezes que eu fico no estado de nervo, eu levo volta, eu sou criticado, Mas se eu ver alguém numa dificuldade, ó, tô levando esses dois aqui. Se você chegar na rua, alguém tiver necessidade pior do que é capaz de dar isso aqui pra ele. Uma couvezinha, inclusive medicinal pra caramba. Eu sou capaz de dividir meu pão com ele por dois motivos. Eu já passei por isso lá atrás. Uhum. Tá? E o segundo motivo, que é o seguinte, nós temos que ter empatia, não demais. Sim. Aquela empatia dosada, mas temos que ter. Porque assim como eu sou ajudado pelos outros, não me custa nada aquela frase. Não sei se está na Bíblia, porque as pessoas falam coisas que eu não estou nem na Bíblia, frase popular. De graça atendes, de graça dê. Uhum. Entendeu? Então não graça a receber, nada, de graça a dar. Isso, não adianta nada, não custa nada eu dividir. Eu cheguei aqui, você me deu 2 pãezinhos, estão ali com fome, eu dou um pra ele. Eu não vou comer os dois, preciso ter esse olho grande. Então, se a igreja trabalhasse assim, com essa empatia, com essa vontade, fosse igual lá em Atos 2, as igrejas não estavam abandonadas igual Jesus hoje, já tinha não. voltado. Sabe, que Jesus já teria voltado se a igreja fizesse o trabalho como deveria fazer. Por que Ananias e Safira morreram? Porque eles mentiram ao Espírito Santo. Mas qual foi a mentira deles? Eles tentaram enrolar lá o apóstolo quando eles disseram que aquele era todo o dinheiro que eles tinham recebido pela venda do terreno, e não era verdade. E a intenção do apóstolo em si ali não era nem pegar o dinheiro, vamos aqui, para abençoar o meu ministério, não. Era... olha só que interessante, para dividir, igual o irmão está falando um exemplo aí, para dividir, para que não houvesse pobres entre eles. O irmão se importa de dizer no que o irmão trabalha? Não, trabalha em reciclagem. Trabalha catando reciclagem. Beleza. O irmão enxerga hoje que se o irmão disser, em todas essas igrejas que a gente vê hoje aí, no que o irmão trabalha, o irmão acha que o irmão vai ser bem recebido, o irmão vai ser julgado, ou não vão te dar atenção porque você não tem um emprego social que possa parecer bonito aos olhos deles? Olha, eu estou bem capaz de eu ser excluído. Bem capaz de ser excluído. Bem capaz de ser excluído. Julgam pela aparência, né? Aí você vê a palavra... Não vamos generalizar, que não sei em todas. Mas em algumas aí, sim, até da gente chegar já olham para a gente toda. Então o que acontece?
segundo a palavra, eles pegavam e vendiam suas posses e depositavam nos pés dos discípulos ali, para que fosse dividido entre os pobres, para que não, e os pobres da igreja, e os pobres da própria igreja, para que não tivesse pobres entre eles. Aí hoje você chega lá dentro, o que tem? Qual é a maior parte? A maior parte das pessoas que tem. Eu não estou dizendo que você não pode ser pobre, não, porque eu também sou. Aqui, ó, eu ando de carro assim, eu sou pobre, graças a Deus, mas Deus não deixa de suprir nem um dia para mim. Não porque Deus, né, é bom, ele é pai, e ele não é pai dos preguiçosos também, não, né? Assim como o irmão sabe muito bem. Então, assim, hoje você chega dentro de uma congregação, a maior parte lá é de pessoas pobres, mas pergunta-se quem tem condição lá vai querer vender o terreno, ou vender o carro, ou vender algum bem para dividir, para que não tenha pobres lá dentro. Vai querer comprar daquele... Eu rasgo a minha roupa e a minha Bíblia junto, se alguém fizer isso aí lá. Faz não. Não faz, sabe por quê? Porque é muito bom, meu irmão, igual eu falei, falar de Jesus é fácil. Praticar o que Jesus ensinou, que era simples, ninguém quer, sabe por quê? Mexe com o meu comodismo, mexe com a minha vida pessoal, mexe com o fato de eu ter que abrir mão de algo que eu conquistei. Eu vou dar pro irmão? Não, o irmão que continue catando a latinha dele lá, sabe por quê? Porque isso aqui eu conquistei com o meu dinheiro. E não tem assim, aquela empatia que o irmão falou, ela funciona só até a página 2 do livro. Isso. Aí quando vê, o irmão tá lá passando uma dificuldade danada, né? Poderia ter uma certa ajuda até o irmão se reerguer de novo, como o irmão falou sobre a perda da esposa. Cadê a igreja? Cadê a igreja que não foi lá no irmão, não deu assistência pro irmão, né? Sabe que é um momento difícil, que a gente fica sem chão, né? Mas cadê a igreja? A igreja verdadeira? Não tem. Dificilmente a igreja verdadeira está aqui, ó, nós dois conversando, falando sobre Jesus, falando sobre a vontade dele e como tem que ser feita a vontade dele. Não que nós dois sejamos melhor que alguém. Não. O problema é que o nosso pior está sendo melhor do que o que estão dizendo que é melhor de muita gente. Por quê? Eles têm os microfones, têm as mídias, têm a repercussão toda a favor dele, dizendo, olha aqui a nossa igreja, como é bonita, olha aqui como nós adoramos a Deus. Aleluia! Pois é, mas depois todo mundo entra no seu carrinho, paga com uma prestação de 2.000 vezes, vai para sua casa ou vai para ali, come uma pizzazinha lá e tal. E essa é a igreja que eles acham que é a igreja. Que o irmão falou com muita propriedade que não tem nada a ver com a igreja de Atos 2. Não tem. A igreja de Atos 2 ficou no passado. A história, na verdade, a história de Cristo morreu, ficou esquecida. A história de Cristo mesmo. Hoje o Cristo que eles vivem é outro, né? Evangelho mesmo, verdadeiro, único. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele é espírita. Ele falou comigo assim, hoje, até a nossa religião não é aquela que nós começamos lá atrás. Que é isso, rapaz? A religião verdadeira não é essa, né, irmão? Não é essa. E aí ele falou comigo, me desculpe que você é evangélico, mas vou te falar a verdade. A verdadeira história de Cristo acabou. Eu fiquei olhando assim e falei, pô, cara, peraí. Te fez pensar, né? Não, eu falei, pô, peraí. Como que acabou? O espírito tá falando isso, ele deve estar falando isso porque ele tá endemoniado, é lá o que a gente pensa. Mas, meu irmão, quando eu fui buscar na Bíblia, eu falei, é mesmo, rapaz, o que aquele menino falou comigo aquele dia lá, ele tá certo. E olha só que interessante, ele sendo um espírita, isso também é uma sede que Deus coloca dentro do coração dele, porque ele quer encontrar o Jesus verdadeiro. Por isso ele está servindo a outras entidades. Tem gente que é assim. Eu fiquei bobo e ouvi aquilo, pô, esse cara tá endemoniado, falando besteira, mas quando eu cheguei em casa, ele ficou na minha mente. Porque tem coisa que eu escuto e parece que gruda aqui que não sai. Eu vou ver o que é isso. Aí tem uns livrinhos na escola dominical, tem vários livros. Aí botei tudo para cima do sofá e comecei a procurar, porque eu achei na Bíblia, das mais antigas, lá do ano, que eu tenho uma Bíblia acho que de 84 ou a 74. Então eu estava lendo. Peguei uma Bíblia recente, totalmente diferente. Eles não trocaram o português, eles trocaram tudo. Tudo que vem de desde a linguagem até o sentido de alguns textos, mudando versículos. Aí é a mesma coisa, não é. Não é mais aquele evangelho puro. Sim, tá bem adulterado, infelizmente, né, irmão? Tá bem adulterado. E a gente vê que pessoas de fora, de religiões de fora, conseguem perceber isso. Nós que estamos dentro da igreja, que digamos, a gente diz que serve a Deus com alegria, com pureza, não consegue ver uma coisa dessa. Bom, ainda bem que não sou eu falando isso, né? É uma coisa tremenda.
E a gente para conversar com eles aí, rapaz, com pessoas aí que não são nem religiões têm, a gente fica bom, porque no meu caso, por exemplo, que ando muito, rodo muito, catando reciclagem, eu converso com todo tipo de pessoa que tem vezes que eu fico assim, ó, de onde é que esse cara surgiu? O cara fala coisas que você não ouve dentro da igreja. Isso aí. Você conversa com o irmão, não conversa igual a gente está conversando aqui. Não fala, eu comprei um cavalo com uma carroça, gastei X, compro cabeça e comprei um terreno, é bênção de Deus. Mas da palavra mesmo de Deus ele não fala. É aquela coisa, eu quero comer a comida, mas não quero fazer. É exatamente isso. Eu quero comer. Sabe por quê? Mas fazer eu não quero. Porque essa comida verdadeira, o Jesus verdadeiro, hoje, são poucos os que têm. Você entendeu por que quando aquela pessoa que estava ali pediu ajuda, os dois que estavam indo lá não tinha dinheiro, não tinha nada, falou assim, ó, eu não tenho ouro e nem prata, mas meu irmão, eles tinham o que era mais poderoso e mais valioso que o ouro ou a prata. Falou assim, ó, levanta e anda. É. Olha, então, Eles querem igual, nada. igual o irmão falou, é assim, a comida que é Jesus de verdade, não tem. Então eles têm que conversar sobre outras coisas, sobre um monte de outras coisas, que assim, vai tentar preencher um buraco que não se pode preencher, é só com Jesus. É verdade. Então, como eles não têm uma vida com Deus de verdade, não buscam a Deus nas suas casas de verdade, não dobram o seu joelho, não oram de verdade, não tem uma vida assim de comunhão com Deus, o lado de fora é só para mostrar para os outros, porque dentro ele não tem nada. Então, como é que se você não tem nada dentro, você vai ter como passar para alguém alguma coisa? Não tem como. Se não tem nada, vai dar o quê? Entendeu? Eu tô com sede, mas eu não tenho água nem pra mim. E aí? Como é que eu vou matar a sede dos meus? Aí lembra daquela passagem, mulher, se tu soubesse quem tá te pedindo água, né? E você que ia me pedir água, né? É Mas, e outra coisa, você não ia voltar mais aqui não, hein? Ia ter mais sede, porque a água que eu tenho pra te dar pra beber, você nunca mais vai voltar a ter sede. Nunca mais vai Porque ele é a fonte inesgotável, né? De água viva, né? E aí, tu imagina, hoje, essa água viva tá em falta. Tá. Onde estão dizendo que tem, são poços secos dessa água viva. Não tem mais. Pode ter qualquer outro tipo de água falsa lá, água barrenta, água saloba, água com ferrugem, mas água viva não tem. Meu irmão, hoje, se eu não tu vou... fala a verdade, difícil. tu arruma problema. Olha, Quer falar isso pra mim? olha, hoje a coisa é crente perseguindo crente. Eu tava Não, é mentira, não pode. Crente perseguindo crente? Crente perseguindo Que crente. isso, irmão? Não Você pode. vê, um dia eu estava falando algo, aí alguém disse assim, pô rapaz, cara muitos anos de evangelho, pô rapaz, mas tu tá certo, tu tá errado nessa sua tese. Eu disse, não é uma tese. Não, eu não estou levantando uma tese. É verdade, é a verdade. Né? É fato. Tudo, nós estamos abraçando coisas subjetivaram erradas. tudo, é isso aí. Falei que nós estamos abraçando coisa errada. Eu falei, aí até falei de mim, eu falei, por exemplo, tem uns caras aqui no bairro que são viciados. Eu empresto meu carrinho pro cara trabalhar, o cara vai, quebra meu carrinho, vou lá encostar pro cara trabalhar de novo. Sabe quem está errado, fazendo a coisa errada? Eu. Como é que eu posso chegar para um cara desse pregar o evangelho? Sabe o que ele vai dizer para mim? Pô, tu sabe que você é viciado, cara. Tu me empresta teu carrinho para eu poder arrumar dinheiro para poder... Entendeu? Então, meu irmão, nós estamos abraçando coisa errada. É a prática, né? Tá errado. Que não deveria fazer. A gente às vezes fala assim, não, eu vou conquistar isso daí para Jesus assim. Vai nada, rapaz. Vai estar jogando o cara no inferno. Não conquista nem os cachorros do quintal deles. Não, vai estar indo pro inferno e levando o cara junto. É isso aí. Isso é um evangelho falso, né? Meu irmão, eu não vou alugar mais irmão. Muito boa a nossa conversa, excelente. Eu gosto de encontrar irmão e bater esse papo que é muito gostoso. Eu tenho a alegria de sempre conversar com o irmão, sempre o irmão quando vê, ou eu tô chegando do trabalho cansado de manhã, né? Ou eu tô passinho pra baixo com a minha viatura aí. É um prazer estar falando com o irmão, Deus abençoe. Ora por mim, né? Eu vou estar orando pelo irmão também. Se precisar de mim, sabe que pode contar comigo. Amém, tá bom? igualmente, meu irmão. Deus abençoe. Vai na paz, meu irmão.